12 sinais de que sua guerra espiritual está chegando ao fim. Efésios 6:12. Quando a guerra parece eterna, mas a vitória já começou. Existem batalhas na vida que não deixam marcas visíveis no corpo, mas rasgam a alma por dentro. São guerras que não se travam com espadas, mas com lágrimas. São lutas que não explodem aos olhos de quem observa, mas que implodem silenciosamente dentro de quem as vive. Você sorri para o mundo, mas por dentro está exausto. Você canta no culto, mas sente que está gritando por socorro por dentro. Você ora, jejua, clama, e parece que quanto mais se aproxima de Deus, mais o inferno se levanta. Já sentiu isso? Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa guerra invisível, chamada guerra espiritual, é tão real quanto as dores que você sente no corpo. Mas há algo que poucos conseguem perceber. Toda guerra tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque chegou ao ponto de se perguntar: será que essa luta vai durar para sempre? Será que algum dia eu vou respirar paz outra vez? E é aqui que entra uma revelação que pode mudar tudo. Existem sinais espirituais que indicam que a guerra está chegando ao fim. Sinais que o céu começa a emitir quando Deus está prestes a virar a página, quando o inimigo está prestes a recuar, quando o ciclo está prestes a mudar. O problema é que muitas vezes estamos tão mergulhados no sofrimento, tão cansados das investidas, tão feridos pelas perdas, que deixamos de perceber o que o céu já está fazendo em silêncio. Ignoramos os indícios de que o tempo da dor está dando lugar ao tempo da restauração. A nossa sensibilidade espiritual fica embotada e tudo o que conseguimos ver são os escombros da batalha. Mas Deus quer abrir seus olhos hoje. Esse vídeo não é apenas um conteúdo informativo. Ele é uma convocação espiritual. Uma convocação para que você perceba o que está acontecendo nos bastidores do mundo invisível. É uma jornada para te mostrar que nem toda dor é sinal de derrota. Às vezes, a dor é o último grito do inimigo antes de ser vencido. Nem todo o silêncio de Deus é ausência. Muitas vezes, é preparação para uma manifestação poderosa. Nem todo cansaço é falência espiritual, pode ser o sinal de que você perseverou até o fim e agora o céu vai agir por você. Nos próximos minutos, você vai descobrir os 12 sinais de que a sua guerra espiritual está chegando ao fim. Sinais que não são baseados em emoções passageiras, mas em fundamentos bíblicos sólidos. Sinais que já começaram a se manifestar na vida de milhares de pessoas que, como você, enfrentaram madrugadas chorando, dias em desespero, mas não deixaram de acreditar. Você vai entender que o fim da guerra não chega apenas quando tudo muda por fora. Ele começa quando algo muda por dentro. E cada tópico vai te ajudar a identificar onde você está nessa jornada. Talvez você perceba que está mais perto da vitória do que imagina. Talvez o que falta não seja um milagre, mas apenas discernimento para perceber que Deus já está te cercando com respostas. E quando você entender isso, a sua postura diante da batalha vai mudar. Você não vai mais lutar com medo, vai lutar com convicção. Vai adorar como quem já venceu. Vai dormir com paz, mesmo quando tudo parece desabar. Porque a verdadeira vitória espiritual começa no espírito, não no cenário. E a palavra de Deus tem sinais claros de quando essa transição começa a acontecer. Por isso, se prepare. O que você vai ouvir a seguir pode ser o seu ponto de virada. Pode ser o despertar da sua fé adormecida. Pode ser a confirmação que o seu espírito precisava para continuar. Acompanhe até o fim, porque o céu está pronto para falar com você. E quando Deus fala, o inferno silencia. Quando a luta silenciosa vira clamor no espírito, há momentos em que a guerra espiritual se torna tão intensa, tão prolongada e silenciosa, que até mesmo as palavras parecem desaparecer. Você já esteve nesse lugar? Aquele ponto em que não há mais argumentos,
nem explicações, nem orações eloquentes. Só resta um gemido, um som que não sai da boca, mas que explode do espírito. Romanos 8:26 revela uma verdade poderosa sobre esse estágio da luta. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é um dos primeiros sinais de que a guerra espiritual está chegando ao fim. Porque quando a alma para de lutar com a força do braço e começa a depender do clamor que vem do Espírito Santo, o céu começa a se mover com autoridade. A guerra deixa de ser humana e passa a ser celestial. O crente deixa de se debater e começa a interceder. A dor se transforma em oração, e essa é uma oração que não pode ser ignorada. Quem chega a esse estágio já não ora pedindo que Deus mude o cenário externo, mas clama para que Ele transforme o interior. Já não pede livramentos imediatos, mas que o propósito se cumpra. Já não exige respostas, mas presença. O coração que antes se agitava em desespero, agora geme em entrega. E o Espírito traduz esses gemidos diante do Pai com precisão divina. E é justamente nesse tipo de clamor que o inimigo perde a vantagem. Porque enquanto você ainda estava debatendo com a dor, o inferno via espaço para manipular emoções, plantar dúvidas e paralisar a fé. Mas quando a dor se torna adoração, quando o silêncio se torna intercessão, quando a alma se dobra diante de Deus mesmo sem entender, há um deslocamento espiritual. O céu se inclina, os anjos se posicionam e o campo de batalha começa a mudar. Não subestime o poder dos seus gemidos espirituais. Não ignore o choro sem palavras que sai do seu quarto. Não despreze as lágrimas que ninguém vê, mas que Deus recolhe. São nessas horas que o inimigo se assusta, porque entende que não está mais lutando com alguém que age pela carne, mas com alguém que está sendo guiado pelo Espírito. Muitos acham que o fim da guerra espiritual chega com uma grande virada exterior, mas não. O verdadeiro fim começa quando a batalha interna se resolve, quando o coração encontra descanso, mesmo antes da vitória visível. Quando o Espírito passa a interceder por meio do Espírito de Deus, o terreno da batalha já foi conquistado. Então, se você chegou nesse ponto, onde tudo dentro de você grita por Deus, onde já não há palavras, mas o Espírito se move com gemidos e clamor, saiba, a guerra está cedendo. Você está no limiar da vitória. O céu já começou a guerrear por você. E nenhuma arma forjada contra essa intercessão poderá prosperar. Deus começa a revelar o propósito da dor. Quando você está no meio da batalha, tudo parece confuso. O cenário é nebuloso, as emoções se embaralham e a sensação é de estar lutando no escuro. Mas à medida que o fim da guerra espiritual se aproxima, algo muda. A dor que antes parecia inútil começa a ter sentido. O sofrimento que parecia sem direção começa a apontar para algo maior. E o que antes te fazia apenas chorar, agora começa a te ensinar. É nesse ponto que Deus começa a revelar o propósito da dor. Em João 13:7, Jesus disse a Pedro: "O que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá." Essa declaração resume o que muitos vivem no auge da luta espiritual. A dor cega temporariamente, mas o propósito traz luz, e quando essa luz começa a brilhar, mesmo que em faíscas, o coração entende que não foi em vão, que o deserto teve um motivo, que o silêncio de Deus era na verdade uma construção, que as lágrimas eram sementes. Esse é um dos sinais mais claros de que a batalha está nos seus últimos capítulos. Deus começa a virar o espelho, mostrando não apenas o que você sofreu, mas por que sofreu. Ele revela as áreas que estavam sendo tratadas, o orgulho que foi desmontado, a dependência dele que foi restaurada. Você começa a ver que a dor teve função pedagógica. E isso muda tudo. O diabo quer que você veja sua dor como punição. Mas Deus quer que você enxergue como transformação. Quando o Espírito Santo começa a te fazer lembrar de como você era antes da guerra, mais arrogante, mais precipitado, mais carnal, e te mostra o que foi moldado ao longo do processo, o coração se quebranta,
porque você percebe que a dor te preparou para o que vem depois. E esse reconhecimento abre um novo nível de fé. Não mais uma fé infantil que exige explicações, mas uma fé madura que confia mesmo sem ver. O apóstolo Paulo experimentou isso. Em 2 Coríntios 12:9, após rogar 3 vezes para que Deus retirasse o espinho da carne, ouviu: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza." Ao entender o propósito da dor, Paulo não só aceitou a luta, mas passou a glorificar nela. Quando você começa a enxergar que a dor te empurrou para mais perto de Deus, que ela te fez orar mais, jejuar mais, buscar mais, você também começa a perceber que a guerra espiritual não veio para te destruir, mas para te alinhar ao céu. E isso é cura, isso é restauração, isso é revelação divina. O maior milagre, muitas vezes, não é o fim da luta, mas a clareza que você adquire dentro dela. Saber que ela teve um propósito, sentir que ela te forjou, entender que ela te fez mais forte, mais sensível, mais humilde. Isso é Deus dizendo: agora você está pronto para o próximo nível. Quando o propósito da dor se revela, o inferno treme, porque o que te feria, agora te fortalece. O que te paralisava, agora te move. O que era peso, agora é plataforma. E isso é sinal claro. A guerra espiritual está perto do fim. A guerra te deixou em ruínas, mas você continua de pé. O inimigo achava que você não resistiria, que depois de tantas pancadas, perdas, noites em claro e lágrimas não respondidas, você desabaria de vez. Mas algo que ele subestimou foi a tua resistência silenciosa. Ele não entendeu que, embora você tenha sido ferido, não foi derrotado. Que, apesar de ter sido abalado, você ainda está de pé. E isso, por si só, já é uma declaração de vitória diante do céu e do inferno. Em 2 Coríntios 4:8-9, Paulo escreveu: "De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos." Essas palavras descrevem exatamente o retrato de alguém que passou por uma guerra espiritual intensa, mas não perdeu a essência. A ruína não foi o fim, foi apenas um estágio. Você pode até olhar para dentro e ver estilhaços, emoções espalhadas, sonhos quebrados, planos que viraram pó. Mas ainda há vida, ainda há voz, ainda há oração. E isso significa que o Espírito Santo ainda está aí. Porque quem está completamente destruído já não sente mais nada. Mas quem ainda sente dor está vivo. E quem está vivo pode ser restaurado, pode ser reerguido, pode ser usado de novo. O inimigo quer que você confunda ruína com morte. Mas na perspectiva de Deus, estar em ruínas é apenas estar pronto para ser reconstruído de uma forma melhor. Foi isso que aconteceu com Neemias. Ele viu Jerusalém em ruínas, mas não chorou para sempre. Ele orou, jejuou e, com coragem, liderou uma reconstrução histórica. A ruína foi o ponto de partida do milagre. Se você olha ao redor e vê cacos, não tema. Deus é especialista em recomeços. Em Isaías 61:3, a promessa é clara: dar coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Essa é a troca celestial. Mas ela só acontece com quem reconhece que está em ruínas e entrega o pouco que restou nas mãos do oleiro. E esse é o ponto-chave: reconhecer que mesmo com tudo em pedaços, você ainda crê, ainda confia, ainda espera. Talvez não com a mesma empolgação de antes, mas com uma fé mais sóbria, mais resistente, mais profunda. A guerra te tirou muita coisa, mas não conseguiu roubar tua essência. Você ainda ama a Deus, ainda se volta para Ele. Isso é indício de que o Espírito Santo te sustentou, mesmo quando você pensou que havia sido abandonado. A Bíblia está cheia de histórias de gente que ficou em ruínas, mas não foi descartada. Jó perdeu tudo, mas Deus restaurou. Pedro negou, mas foi levantado. Davi pecou gravemente, mas foi perdoado e usado até o fim da vida. E você, se ainda está respirando,
ainda está em missão. Se ainda sente o toque de Deus no meio da dor, ainda há propósito. A ruína revela o que a abundância esconde. É nela que se vê quem realmente você é. E se você chegou até aqui mesmo machucado, é porque tem algo dentro de você que o inferno não conseguiu quebrar. É o Espírito de Deus que te levanta quando tudo ao redor desmorona. A guerra espiritual está chegando ao fim quando você percebe que, apesar de tudo, ainda está de pé. E o céu te vê assim, um guerreiro ferido, mas não vencido, um vaso rachado, mas ainda cheio da presença. Um filho que, mesmo com as vestes sujas, ainda corre para os braços do Pai. A tua permanência já é um grito de vitória. O Espírito Santo te reensina a orar como no princípio. Quando você está no auge da guerra espiritual, há momentos em que a oração se torna um esforço. Palavras somem, os joelhos se dobram com menos frequência, a mente dispersa, o coração se fecha. Você sente como se Deus estivesse distante demais para ouvir, e você, fraco demais para clamar. Mas eis um dos maiores sinais de que a batalha está chegando ao fim. O Espírito Santo começa a reacender a chama da oração. Não como antes, com palavras decoradas ou repetições vazias, mas com gemidos inexprimíveis, como Romanos 8:26 nos lembra. Você começa a orar de novo não porque tem força, mas porque é conduzido. A oração brota como lágrimas inesperadas, como um sopro de saudade de Deus que você nem sabia que ainda existia em você. O que antes era obrigação, volta a ser comunhão. O que era silêncio volta a ser intimidade. Não se trata de orar muito ou bonito, mas de voltar a orar com sinceridade, como no começo da fé. Esse retorno à oração não é apenas um hábito resgatado, mas um renascimento espiritual. É como se o Espírito dissesse: você ainda está aqui e eu ainda estou contigo. É como se o céu descesse só para ouvir teu sussurro frágil e transformar isso em intercessão poderosa. Essa restauração na oração é um sinal nítido de que a guerra não te endureceu. Ela te fez depender ainda mais. O texto de 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Ganha novo sentido. Não é sobre quantidade, mas constância. E essa constância não nasce da disciplina apenas, mas da sede. A sede que só o Espírito pode reacender. Você volta a buscar por necessidade e não por religiosidade. A fome espiritual reaparece, mesmo sem que tudo tenha sido resolvido ao seu redor. A guerra que tentou calar tua boca e desconectar teu espírito perde poder quando você dobra os joelhos mesmo sem força. O inimigo treme quando vê que a oração voltou, mesmo em meio aos escombros, porque ele sabe, quem ora se conecta com a fonte. E quem se conecta com a fonte já venceu no espírito mesmo que ainda esteja no campo de batalha. Essa oração renovada também se manifesta de forma mais madura. Menos pedidos, mais entrega. Menos ansiedade, mais confiança. Menos correria, mais presença. Você começa a valorizar o tempo de oração não pelo que recebe, mas por quem encontra. A oração volta a ser um lugar de descanso, não apenas de súplica. E isso muda tudo. A oração se torna o lugar onde você deixa a armadura e se veste de paz. Onde você para de lutar com suas forças e volta a descansar na soberania de Deus. É onde você chora sem medo, geme sem palavras e sente que, mesmo ferido, está seguro. Porque quem ora mesmo em meio à dor está dizendo: Senhor, eu ainda confio. Esse recomeço na oração é um marco. Você talvez não perceba de imediato, mas espiritualmente é como se o céu marcasse esse momento como o ponto de virada. O Espírito Santo está dizendo: ainda não acabou, eu ainda tenho planos e vou te sustentar até o fim. Você não foi chamado para guerrear sozinho, mas para depender dele. Se você está voltando a orar, mesmo que devagar, mesmo que entre lágrimas, celebre. Esse é um sinal poderoso de que a tua guerra espiritual está chegando ao fim. Porque quem volta a orar, volta a viver. As mentiras do inimigo já não te controlam. Durante a guerra espiritual, o campo de batalha mais intenso,
quase sempre é a mente. Pensamentos de culpa, rejeição, fracasso e medo são lançados como setas flamejantes pelo inimigo. Ele conhece nossas fraquezas, nossas dores, nossos traumas e tenta usar cada um deles como instrumento de prisão. Por isso, quando você começa a perceber que essas vozes já não têm o mesmo poder sobre você, é sinal claro de que a batalha está mudando de estágio. As mentiras do inimigo perdem força quando a verdade da palavra começa a ocupar o espaço que antes era dominado pela dúvida. Efésios 6,16 nos diz para usar o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. E muitos desses dardos são pensamentos. Quando a guerra está chegando ao fim, algo começa a mudar dentro de você. A sua mente deixa de ser um campo aberto para acusações e se torna uma fortaleza protegida por promessas. Aquilo que antes te abalava com facilidade, agora já não encontra mais lugar. Você para de se ver como o inimigo dizia que você era. O rótulo de fracassado, indigno, esquecido, rejeitado começa a ser substituído por identidade. Não por orgulho, mas por revelação. João 8,32 declara: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." Quando você é liberto das mentiras, mesmo que tudo ao redor ainda esteja difícil, dentro de você, a guerra já começa a ceder. É como se escamas caíssem dos olhos e você começasse a ver a si mesmo como Deus te vê. Isso não significa que o inimigo parou de mentir, mas agora você reconhece que são mentiras. Você deixa de aceitar pensamentos destrutivos como verdades absolutas. Começa a confrontar o que sente com o que a Bíblia diz. Começa a discernir que nem todo pensamento que vem à sua mente é seu. E esse discernimento é um dom precioso que só quem está sendo restaurado recebe. A guerra espiritual tenta ocupar a mente com pensamentos recorrentes de derrota. Mas no fim do processo, você começa a experimentar a renovação descrita em Romanos 12:2. A transformação pela renovação da mente. O campo minado da alma começa a florescer com a verdade. Onde antes havia medo de ser abandonado, agora há certeza da presença de Deus. Onde havia vergonha, agora há perdão. Onde havia confusão, agora há direção. Essa libertação interna não é barulhenta, ela acontece no silêncio. Quando você percebe que aquela mentira que antes te paralisava já não tem mais o mesmo impacto. Você até ouve a acusação, mas já não a abraça. Você reconhece a voz do inimigo, mas escolhe ouvir a voz do Pai. E isso muda tudo. A guerra espiritual perde sua força quando o coração começa a crer mais na palavra de Deus do que nas circunstâncias. E quando a mente começa a rejeitar os pensamentos que contradizem essa palavra, é sinal de que o inimigo está perdendo a influência que tinha sobre sua alma. Você começa a descansar em verdades eternas e não em emoções passageiras. Você começa a declarar verdades em vez de repetir medos. Começa a orar com autoridade e não com desespero. Começa a se posicionar não com base no que sente, mas no que crê. E, acima de tudo, começa a reconhecer que há um propósito em tudo isso e que você não está sozinho. Se você chegou até aqui e percebe que a voz do inimigo já não te domina, celebre. A guerra ainda pode ter ruídos, mas o controle do campo de batalha já mudou de mãos. Deus está te libertando por dentro, e quando a mente é liberta, todo o resto começa a se alinhar. Você volta a perceber os pequenos milagres. Em meio à guerra espiritual, o coração frequentemente se fecha. A dor, a exaustão e as frustrações fazem com que o olhar espiritual fique opaco. O que antes emocionava agora parece comum. Os detalhes que antes tocavam a alma agora passam despercebidos. Mas um dos sinais mais lindos de que a guerra está se encerrando é quando você volta a perceber os pequenos milagres. Aqueles que sempre estiveram ali, mas que a batalha interior havia nublado. Você percebe que acordar com vida, respirar sem aparelhos, sentir a presença de Deus em uma canção, receber uma mensagem no momento certo ou ver um pôr do sol são sinais vivos do cuidado de Deus. Lucas 17:15-19.
Conta sobre os 10 leprosos que foram curados, mas apenas um voltou para agradecer. É como se a cura completa só viesse para quem reconhece o milagre. Quando você começa a agradecer pelo pouco, é sinal de que seu interior está sendo restaurado. Durante o combate espiritual, o foco se restringe à dor. Tudo gira em torno do que está faltando, do que ainda não chegou, do que precisa mudar. Mas quando a alma começa a respirar de novo, o foco se expande. Você volta a enxergar aquilo que não estava ausente, apenas estava sendo ignorado. O pão sobre a mesa, a força para continuar, o abraço que chegou na hora certa, a lágrima que foi enxugada sem palavras. Tudo isso volta a fazer sentido. A guerra espiritual torna a visão seletiva. Só se vê o problema. Só se enxerga o que dói, o que está fora do lugar. Mas quando ela está perto do fim, o Espírito Santo começa a restaurar os olhos do coração. Como está escrito em Efésios 1:18, oro também para que sejam iluminados os olhos do coração de vocês, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Os olhos do coração são ativados novamente para perceber a bondade de Deus, mesmo no deserto. É nesse ponto que você começa a agradecer por coisas que antes julgava insignificantes, e essa gratidão passa a abrir novas portas espirituais. Quando o coração se rende à gratidão, o céu se manifesta em formas inesperadas, porque Deus honra aqueles que reconhecem sua mão, mesmo quando ela opera em silêncio. A percepção dos pequenos milagres não é um fim em si mesmo, é um recomeço. Quando você volta a enxergar o agir sutil de Deus, é porque seu espírito está saindo da anestesia espiritual. Você volta a se emocionar, volta a ter temor, volta a ter reverência, volta a ter fé. Não porque tudo mudou, mas porque você mudou por dentro. E isso é maior do que qualquer resposta imediata. Essa sensibilidade recuperada é um sinal precioso de que a guerra espiritual não te cegou permanentemente. Pelo contrário, te ensinou a valorizar o que antes você passava por cima. Te ensinou a depender mais. Te ensinou que o maná cai todos os dias, mas só os que olham para o chão com humildade conseguem recolher. Se você está nesse ponto, celebre. Você não está mais anestesiado. Seu espírito está sendo reativado. Você está voltando a viver, a sentir, a perceber. E isso é um milagre em si. As promessas antigas voltam a ecoar com força. Há momentos em que as promessas de Deus parecem distantes demais para ainda serem reais. Palavras que um dia trouxeram fogo ao coração, agora soam como ecos do passado. Talvez tenha sido uma profecia recebida em um culto, um versículo que saltou aos olhos em um momento de oração, ou até mesmo um sonho que foi enterrado debaixo do peso das frustrações. A guerra espiritual, com sua intensidade, muitas vezes nos faz calar aquilo que um dia nos impulsionou. Mas eis um sinal claro de que essa batalha está perto do fim, quando as promessas esquecidas voltam a pulsar com vida no coração. A palavra de Deus diz em Abacuque 2:3, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Essa passagem não apenas confirma o tempo de Deus, mas também revela que mesmo aquilo que parece adormecido não está morto. No fim da guerra, o Espírito Santo começa a reativar promessas antigas, e o que parecia apagado dentro de você passa a arder outra vez. Esse renascimento das promessas não acontece de forma aleatória. Ele acontece quando a alma está curada o suficiente para sonhar de novo. Antes, você não conseguia mais acreditar. O trauma da espera, a dor da decepção, o tempo que passou, tudo isso bloqueava a esperança. Mas quando a promessa volta a ecoar, ela não apenas reacende o sonho, ela revela que a sua fé foi refinada. É nesse momento que você começa a lembrar de coisas que nem queria mais pensar. Aquilo que você dizia, eu já entreguei, não me importo mais, e volta com força. Mas dessa vez não com ansiedade, nem com pressa. Volta com paz, porque agora o coração está pronto para receber o que antes só desejava de forma imatura.
A guerra espiritual preparou seu interior para a promessa, não só para recebê-la, mas para sustentá-la. A Bíblia está cheia de exemplos assim. José sonhou que governaria, mas foi lançado ao poço, vendido, preso, esquecido. Até que o tempo da promessa chegou, e ela não só se cumpriu, como superou suas expectativas. Davi foi ungido rei, e depois passou anos fugindo de Saul, até que o trono finalmente veio. O tempo da guerra é sempre o tempo da maturação, e quando ela termina, a promessa volta. Não porque Deus mudou de ideia, mas porque você está pronto para ouvir de novo. Não ignore essa voz que ressurge dentro de você. Se a promessa voltou a ecoar, é porque o céu está sinalizando que algo está por acontecer. O Espírito Santo não reacende esperança à toa. Quando ele sopra vida sobre promessas antigas, é porque está preparando o terreno para um novo tempo. E mais, esse eco da promessa não apenas te fortalece, ele começa a afetar o ambiente ao redor. Pessoas que antes não acreditavam em você começam a perceber algo diferente. Portas antes fechadas começam a ranger, e você passa a caminhar com passos mais firmes, com uma certeza que não vem de circunstâncias, mas de convicção interior. Portanto, se você está nesse ponto em que as promessas antigas voltaram a te visitar ou a te incomodar, saiba, sua guerra espiritual está perto do fim. O que parecia enterrado, Deus está desenterrando. E aquilo que parecia tardar, Deus está apressando. Você está mais perto do cumprimento do que imagina. Você para de pedir o fim da guerra e começa a buscar propósito nela. Esse é um ponto crítico e poderoso da jornada espiritual. Quando a guerra começou, você orava pedindo socorro, implorava por alívio e suplicava para que tudo acabasse logo. Cada novo dia era uma súplica. Deus, termina com isso, eu não aguento mais. Mas algo mudou. De maneira sutil, quase imperceptível, sua oração mudou de tom. Em vez de gritar, tira isso de mim, agora você pergunta, Senhor, o que queres me mostrar com isso? Esse deslocamento na oração é um dos sinais mais evidentes de que sua guerra espiritual está chegando ao fim. A palavra de Deus diz em Romanos 5, 3 e 4, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Quando você passa a buscar o propósito dentro da dor, é porque já superou o estágio da sobrevivência. Você não está mais lutando apenas para não cair, está se perguntando por que está de pé. Isso muda tudo. Na prática, isso significa que você não está mais à mercê da tempestade. A dor ainda está presente, os ataques podem continuar, mas agora você os enxerga como instrumentos de crescimento. A pergunta que mais ecoa no seu espírito não é quando isso vai acabar, mas como posso ser transformado por isso? Esse tipo de mentalidade não nasce da carne, ela é gerada pelo Espírito, como fruto de uma maturidade que só a guerra é capaz de produzir. Lembra de Jesus no Getsêmani? Ele também pediu que o cálice fosse afastado. Mas na sequência ele disse, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. A oração dele mudou da busca pela fuga para a rendição ao propósito, e foi a partir desse momento que o plano da redenção entrou em sua fase final. O fim da guerra sempre está associado à descoberta do propósito. Esse novo nível de consciência espiritual faz com que você enxergue até os inimigos com outros olhos. O que antes era motivo de indignação ou ressentimento, agora passa a ser ferramenta de lapidação. Não significa que você aceite abusos ou injustiças, mas entende que até os instrumentos do mal são muitas vezes permitidos por Deus para refinar o ouro que Ele colocou em você. Essa virada também traz descanso, porque ao entender que a guerra tem um propósito, você para de lutar contra ela. Não no sentido de desistir, mas de parar de resistir inutilmente. Você entra no fluxo do que Deus está fazendo, e nesse fluxo há paz. Não a paz que vem do fim da guerra, mas a que excede todo o entendimento. Filipenses 4:7.
mesmo quando a guerra ainda está acontecendo. E essa paz muda sua postura. Você começa a orar por discernimento em vez de livramento. Começa a jejuar por clareza e não mais por portas abertas. Suas intercessões deixam de ser movidas por desespero e passam a ser guiadas pela confiança. Isso é maturidade espiritual. É prova de que você já cruzou a linha entre o desespero e a revelação. Se hoje você já se pega mais interessado no que Deus quer te ensinar do que em sair logo da prova, saiba, isso é um sinal forte de que a guerra está perto de acabar. Porque o maior objetivo de Deus com a guerra nunca foi te destruir, e sim te alinhar ao propósito dele. E quando esse propósito começa a ser abraçado, a necessidade da guerra desaparece. Essa mudança de foco é uma chave que destrava novas dimensões espirituais. Você passa a acessar níveis de sabedoria que antes não conseguia entender. A Bíblia ganha novo sabor. O louvor ganha nova profundidade. E até os momentos de silêncio de Deus passam a ser interpretados como instruções e não como abandono. Por isso, não se assuste se você já não estiver pedindo tanto para sair da guerra. Isso não é frieza, é sinal de maturidade. É Deus dizendo, agora você entendeu, agora posso avançar com você. Porque quem entende o propósito passa de sobrevivente a instrumento. E quem se torna instrumento já está no outro lado da batalha. Seus olhos se abrem para quem está em batalha também. Um dos sinais mais impactantes de que a sua guerra espiritual está chegando ao fim é quando você para de olhar somente para si e começa a perceber a dor do outro. No auge da sua batalha, o sofrimento era tão intenso que mal sobrava força para enxergar além das próprias lágrimas. Mas agora, algo mudou. Você começa a notar pessoas ao seu redor que estão passando exatamente pelo que você passou. E isso desperta em você um novo tipo de compaixão, a empatia espiritual. Esse despertar não é humano, é um fruto do Espírito. É como se depois de atravessar o vale da sombra da morte, você passasse a ser um guia para quem ainda está lá. Em 2 Coríntios 1:4, Paulo diz que Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que com o consolo que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Essa é a dinâmica celestial. O consolo que recebemos se transforma em ministério. Você percebe que antes sua oração era centrada em frases como Senhor, me tira daqui. Mas agora ela começa a se transformar em Senhor, usa isso que vivi para curar outros. Isso é um dos sinais mais maduros de que a guerra já não te consome como antes. É sinal de que você foi lapidado por ela e agora está sendo levantado como intercessor. Há uma diferença clara entre quem está lutando apenas para sobreviver e quem já entendeu que pode lutar por outros. E Deus permite que quando você sai da guerra com marcas, mas não com amargura, essas marcas se tornem testemunho. Elas passam a falar mais alto do que qualquer discurso. Você não precisa de um púlpito para pregar, porque sua própria vida se torna um sermão vivo. E quando você começa a interceder pelos outros, mesmo ainda não tendo recebido tudo o que pediu, isso move o céu. A intercessão altruísta é uma linguagem rara e poderosa no mundo espiritual. Jó só teve sua sorte restaurada depois que orou pelos seus amigos. Jó 42:10. Isso nos mostra que há um mistério divino em se tornar resposta para a dor do outro, enquanto ainda carregamos as nossas próprias feridas. Esse é o ponto onde o guerreiro ferido se torna curador, onde a vítima se torna um canal de restauração, onde o exilado se transforma em guia. Porque agora, com olhos mais sensíveis, você enxerga o sofrimento que antes passava despercebido. Você começa a notar aquele irmão que ora em silêncio, aquela irmã que sorri por fora, mas geme por dentro. E esse discernimento não é para julgamento, é para intercessão. A guerra te ensinou que muitas vezes a maior dor não é a visível. É a dor calada, a dor que não grita, mas corrói por dentro. E por já ter estado nesse lugar, você sabe identificar esse olhar. E mais do que isso, sabe como orar com profundidade por quem está ali.
Sua oração deixa de ser genérica. Agora ela tem endereço, tem foco, tem lágrimas que vêm de alguém que sabe exatamente o que está dizendo. E essa postura agrada a Deus, porque quando o coração se move pelo outro, mesmo ferido, o céu se move em favor daquele coração. Você passa a cumprir Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Isso não é algo teórico, é espiritual. É a fé que se torna ação. É a dor que se transforma em ministério. Se hoje você sente esse impulso de orar por alguém que está passando pela batalha que você viveu, receba isso como um sinal. Você está sendo comissionado. Você não está apenas vencendo sua guerra. Você está sendo levantado como socorro para outros soldados. O silêncio de Deus começa a fazer sentido. Talvez uma das dores mais profundas durante a guerra espiritual tenha sido o silêncio de Deus. Você orava, clamava, jejuava, mas não ouvia resposta. As portas permaneciam fechadas, as circunstâncias pareciam imutáveis e a ausência de direção divina era sufocante. No meio da batalha, o silêncio de Deus soa como abandono. Mas quando o fim da guerra se aproxima, esse silêncio começa a ganhar outro significado. Você começa a entender que Deus nunca esteve ausente. Ele apenas estava trabalhando de forma invisível. Em João 11, quando Lázaro adoece, Jesus não corre imediatamente para curá-lo. Ele espera 2 dias. Marta e Maria provavelmente não entenderam esse silêncio. Mas quando Jesus chega, o propósito se revela. Não seria apenas uma cura, seria uma ressurreição. O silêncio de Deus não foi descaso. Foi estratégia. E essa é uma das maiores revelações que você recebe ao final da batalha. Deus não deixou de agir, apenas estava agindo além da sua percepção. É nesse ponto que a fé amadurece. Você sai do campo da expectativa emocional e entra no terreno da confiança espiritual. Deixa de exigir respostas imediatas e passa a descansar na soberania divina. O silêncio que antes doía, agora passa a ser sinal de que algo maior está sendo construído, mesmo que você ainda não consiga ver. Isaías 55:8-9 ecoa com mais clareza no seu coração. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Durante a guerra, você tentou entender os porquês, tentou traçar planos, buscou saídas com as próprias mãos. Mas agora você olha para trás e percebe, foi o silêncio de Deus que impediu que você tomasse decisões precipitadas. Foi o silêncio que te manteve no lugar certo, mesmo que você não entendesse na hora. A ausência de respostas tornou-se, na verdade, uma forma de proteção. Quando Deus não fala, Ele está filtrando o barulho da sua alma. Está ensinando você a depender não de sinais, mas da presença. Ele estava ali o tempo todo, trabalhando onde os olhos não viam, tratando onde as palavras não alcançavam. O silêncio de Deus é, muitas vezes, a moldura de um milagre que ainda não está pronto para ser revelado. Essa consciência muda tudo. Você para de questionar com revolta e passa a perguntar com reverência. Passa a orar como Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Abacuque 3:17-18. O silêncio já não é mais sinônimo de abandono, mas de intimidade. Porque só quem é íntimo permanece mesmo sem resposta. Só quem conhece o caráter de Deus permanece, ainda que não ouça sua voz. Esse entendimento quebra cadeias de ansiedade espiritual. Ele liberta você da necessidade de controle. E de repente, o que antes era desespero se transforma em descanso. O silêncio que antes te machucava, agora é reconhecido como solo fértil, onde Deus plantou algo que ainda vai florescer. Você percebe que o tempo em que Deus ficou calado foi, na verdade, o tempo em que Ele mais te lapidou. Que foi ali no escuro, no secreto, que sua raiz cresceu. Que foi nesse tempo que você aprendeu a andar pela fé, não pela vista. E isso é sinal de que a guerra está se encerrando, porque agora, mesmo sem ver tudo resolvido, você já não está desesperado, está confiante. Quando o silêncio de Deus começa a fazer sentido,
É porque o coração foi curado. É porque o espírito foi alinhado. É porque mesmo que a voz ainda não tenha sido ouvida, a presença já foi discernida. E isso basta para prosseguir. A guerra espiritual que parecia interminável já não grita como antes. Ela está terminando. Não porque o inimigo recuou, mas porque você avançou para um novo nível de entendimento espiritual. A presença de Deus se torna mais forte que a dor. Quando a dor era o que dominava o cenário da sua vida, tudo girava em torno dela. Cada pensamento, cada decisão, cada suspiro vinha carregado do peso do sofrimento. Mas há um momento na guerra espiritual em que algo começa a mudar sem fazer alarde. Não é o fim da dor ainda, mas é o início de uma troca divina. A presença de Deus começa a se sobrepor ao sofrimento. O que antes ocupava todo o espaço da sua alma começa a ceder lugar a uma presença que não precisa de palavras, apenas se manifesta. Esse é um dos sinais mais claros de que a guerra espiritual está se encerrando, quando mesmo que a dor ainda exista, ela já não dita mais a sua fé. Quando a lágrima ainda cai, mas ela já não paralisa. Quando a ferida ainda arde, mas não impede você de se mover. É nesse ponto que se cumpre o que o salmista declarou em Salmos 34:18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você percebe que mesmo no vale, Deus não apenas te observava de longe, Ele estava ali com você. E agora, sua presença não é apenas uma crença teológica, mas uma realidade sentida. Você começa a discernir a presença do Pai nos detalhes, num louvor que toca em cheio, numa palavra que chega na hora exata, num silêncio que, paradoxalmente, conforta. O que antes parecia ausência de Deus se revela como presença velada, e isso transforma sua caminhada. Essa presença não é apenas consolo, é força. É ela que te dá condição de se levantar depois de uma queda, de crer depois de uma decepção, de perdoar depois de uma traição. E é nessa hora que a dor já não é mais o centro da sua história, mas a ponte pela qual você chegou à intimidade com o Pai. O que era cicatriz se torna marca de fé. O que era grito se torna testemunho. A dor ainda está ali, mas algo mais forte passou a dominar o ambiente. A paz. Não uma paz que depende das circunstâncias mudarem, mas uma que vem de dentro, como fruto da certeza de que Deus está no controle. E essa paz é um dos frutos mais preciosos do Espírito. Ela não é frágil. Ela resiste à tempestade. Ela é sobrenatural, como disse Paulo aos Filipenses, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Quando a presença de Deus se torna mais forte que a dor, você começa a caminhar não mais guiado pela sua limitação emocional, mas pelo Espírito. Suas escolhas mudam, sua visão muda, seu comportamento muda. Você não busca mais apenas o alívio, você busca a direção. Você para de lutar para que Deus tire você do vale e começa a pedir que Ele caminhe com você dentro dele. E é justamente aí que a guerra começa a perder força, porque o inimigo já não tem como te manipular pelas emoções. Esse é um estágio profundo de maturidade espiritual, porque você aprende que não se trata apenas de vencer a guerra no campo das circunstâncias, mas de vencer dentro de si. A verdadeira vitória é quando a dor já não tem mais o poder de te afastar de Deus, mas sim de te aproximar dele. Quando a perda já não gera revolta, mas fé. Quando o cansaço já não gera desistência, mas dependência. E tudo isso só é possível porque a presença de Deus preenche o espaço que antes era dominado pela dor. E uma vez preenchido, não há mais vazio que o inimigo possa ocupar. É o início da cura definitiva, não apenas do que foi ferido, mas da forma como você enxerga a vida e a fé. Deus começa a trocar o cenário sem você precisar lutar. Chega um tempo em que você percebe que não está mais na linha de frente da batalha como antes. Não porque abandonou a guerra, mas porque Deus tomou a dianteira.
As portas que antes exigiam esforço extremo começam a se abrir com suavidade. As conexões que pareciam impossíveis de restaurar simplesmente voltam a surgir. Os ciclos que insistiam em se repetir finalmente se encerram. E o mais impactante, nada disso foi por força do seu braço. Foi Deus que começou a mudar o cenário, porque a guerra espiritual estava prestes a terminar. Esse é um dos sinais mais visíveis do agir de Deus. Ele começa a operar no invisível e manifesta no visível. E não há mais necessidade de bradar, reivindicar ou insistir com o céu como antes. Em Êxodo 14:14, o próprio Senhor prometeu: "O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis." Quando você vê essa palavra se cumprindo, compreende que chegou o tempo de transição, onde o que era deserto vira caminho, onde o que era espera se torna resposta. Não é que você parou de orar, mas agora sua oração mudou de tom. Ela deixou de ser de aflição e passou a ser de adoração. Você não está mais tentando mover a mão de Deus, está descansando no movimento que Ele já começou. E essa mudança de postura interior reflete diretamente nas circunstâncias. Deus responde não apenas às palavras, mas às atitudes que revelam maturidade. Quando você deixa de agir por desespero e começa a caminhar com fé serena, o céu age com poder. Muitas vezes, o cenário muda primeiro dentro de nós e só depois à nossa volta. Mas, nesse estágio, a mudança interna já aconteceu. Agora é o ambiente externo que começa a ser alinhado. Portas se fecham sem dor. Pessoas saem da sua vida sem causar tumulto. Ciclos se encerram sem a sua intervenção. É como se o próprio Deus estivesse limpando o terreno para a próxima estação. Ele começa a remover o que não serve, restaurar o que foi quebrado, reposicionar o que foi desviado. Você começa a notar que onde havia confusão, agora há clareza. Onde havia peso, agora há leveza. Onde havia guerra, agora há propósito. E tudo isso acontece não porque você venceu a batalha com suas armas, mas porque permaneceu firme quando tudo dizia que você cairia. Sua perseverança atraiu a fidelidade de Deus. Sua obediência silenciosa ativou os céus. O seu coração quebrantado se tornou o altar onde Deus decidiu fazer morada e, a partir disso, ele começou a reconstruir o cenário. E aqui está o mistério. Muitas vezes, a vitória final não exige mais luta, exige entrega. E essa entrega não é desistência, é confiança. Quando você confia que Deus sabe o que está fazendo, você não tenta mais apressar as coisas. Você apenas caminha, e enquanto caminha, milagres te acompanham. Você apenas obedece, e enquanto obedece, o impossível se curva. Isso é graça em ação. Isso é favor imerecido operando nos bastidores da sua história. O que antes parecia resistência, agora é fluidez. O que antes era luta, agora é avanço. Não porque o inimigo desistiu, mas porque Deus tomou a frente. E quando ele age, ninguém pode impedir. Como está escrito em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Nenhum demônio, nenhuma circunstância, nenhuma pessoa pode bloquear aquilo que o céu já decretou sobre sua vida. Esse sinal é a prova de que sua guerra espiritual está chegando ao fim, porque a luta era intensa, mas agora o governo voltou para as mãos certas. Deus sempre esteve no controle, mas agora você vê esse controle se manifestando de forma visível. Você não precisa mais abrir caminhos. Deus já os preparou. Você não precisa mais derrubar muralhas. Deus já as fez ruir. Sua postura agora é de quem caminha na promessa e não de quem apenas espera por ela. A tua identidade espiritual é reafirmada com autoridade. Quando a guerra espiritual começa a ceder, algo profundo é restaurado. Sua verdadeira identidade espiritual. Não aquela que o mundo tentou impor, nem aquela que as dores tentaram apagar, mas a que foi desenhada por Deus desde o ventre da sua mãe. Durante a batalha, você foi despido de muitas coisas: conforto, planos, pessoas, autoconfiança. Mas agora, no final desse processo, aquilo que permanece é quem você realmente é no espírito,
e essa identidade vem acompanhada de autoridade. A guerra tentou apagar sua voz, mas Deus a fortaleceu. O inimigo tentou te convencer de que você não era digno, mas Deus reafirma: Tu és meu servo, a quem escolhi. Isaías 41:9. Tudo o que você viveu não foi para te destruir, mas para te revelar. A aflição arrancou as máscaras, a dor removeu as capas, a solidão separou os ruídos, e agora o que sobra é autenticidade espiritual. Você não se esconde mais, não precisa provar nada. Apenas carrega a marca de quem passou pelo vale e saiu com o selo da fidelidade divina. Quando Jesus foi tentado no deserto, Satanás começou dizendo: Se és filho de Deus. Mateus 4:3. A identidade foi o alvo primário do ataque, e isso continua sendo verdade hoje. O diabo teme quem sabe quem é em Deus. Ele teme quando um filho de Deus entende sua posição em Cristo. Porque quando você sabe quem é, você não se curva a qualquer mentira. Não se vende por qualquer aprovação. Não negocia seu propósito por alívio temporário. Você se torna inabalável. É nesse momento do fim da guerra espiritual que sua autoridade se torna evidente. Não é uma autoridade que vem do cargo, do título ou da eloquência. É uma autoridade que nasce da obediência, da intimidade cultivada no secreto, do altar que foi mantido aceso mesmo sob chuva, da fidelidade que você manteve quando ninguém via. Deus honra aqueles que permanecem de pé, mesmo quando tudo diz para deitar. E Ele levanta esses para governar com sabedoria. Essa reafirmação de identidade não é apenas interna. Ela começa a ser reconhecida também por outros. Pessoas começam a ver em você algo diferente. Não é orgulho, é presença. Não é arrogância, é convicção. Você já não fala com medo, mas com confiança. Já não ora com dúvida, mas com fé. Já não age como alguém que pede permissão para existir, mas como quem entende que foi chamado para influenciar, libertar, transformar. E aqui está algo importante. A identidade restaurada vem acompanhada de responsabilidade. Deus não te afirma apenas para te exaltar. Ele te reposiciona para te usar. Ele cura sua autoestima para que você cure outros. Ele revela quem você é para que você liberte quem ainda está preso. O final da guerra marca o início de uma nova missão. E essa missão exige que você caminhe com autoridade, sem se esconder, sem recuar. Lembre-se de Moisés. Ele tentou se esconder atrás da sua insegurança, mas Deus o chamou mesmo assim. Lembre-se de Gideão, que se via como o menor da tribo mais fraca, mas Deus o chamou de homem valente. Lembre-se de você que quase acreditou nas mentiras do inferno, mas agora começa a ouvir a voz do céu reafirmando: Você é meu filho, minha filha, meu escolhido. Você não passou por tudo isso à toa. A dor teve um propósito, a guerra teve um fim, e o que sobra agora é uma identidade fortalecida. Você não é o que te feriu. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que Deus disse que você é. E Ele te chamou para coisas maiores. Essa é a verdadeira vitória da guerra espiritual. Quando o inimigo te vê e percebe que falhou em te apagar, porque o que deveria te destruir te revelou. E agora, com identidade restaurada e autoridade firmada, você está pronto para viver o que Deus preparou, sem medo, sem culpa, sem dúvida. O inimigo muda de estratégia porque perdeu o controle. Quando a guerra espiritual começa a virar, há um movimento sutil, mas revelador. O inimigo muda de estratégia. Aquilo que antes te desestabilizava já não surte mais efeito. As mesmas setas, os mesmos gatilhos, as mesmas armadilhas perdem o poder de manipulação sobre a sua mente e seu espírito. Isso acontece porque o diabo percebe que perdeu o controle. E um inimigo frustrado é também um inimigo desesperado. Efésios 6:12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais da maldade. E essas forças observam padrões, estudam brechas, agem nas repetições. Quando você fecha essas brechas, muda suas respostas, silencia as vozes internas que antes te destruíam
o inferno é obrigado a recuar, mas não sem antes tentar mudar o campo da batalha. Se antes era na mente, agora tenta atingir as emoções. Se antes era pelo medo, agora tenta pela dúvida. Se antes era no externo, agora tenta no interno. Mas há uma verdade inegociável. Quando você está firmado em Cristo, nenhum tipo de ataque tem poder final sobre sua vida. Você passa a discernir o que é cilada, o que é engano disfarçado de oportunidade, o que é laço em forma de elogio, o que é armadilha com aparência de solução. O discernimento aumenta, e o inimigo percebe que está lidando com alguém que não se move mais por impulso, mas por direção. A mudança de estratégia também revela o quanto sua maturidade espiritual cresceu. Antes, bastava uma palavra torta para te desanimar. Hoje, você ora em silêncio. Antes, uma porta fechada era motivo para desistência. Agora você adora no meio do caminho. Antes, bastava uma notícia ruim para te desestabilizar. Agora você filtra tudo pela palavra de Deus e escolhe confiar mesmo quando não entende. O inferno não tem um arsenal infinito. Ele repete estratégias. Quando percebe que nenhuma delas está surtindo efeito, ele tenta o blefe, cria confusão onde não há motivo, tenta ativar antigos traumas, tenta reacender aquilo que já foi curado. Mas quem passou pelo fogo da guerra espiritual e permaneceu em Deus, não volta atrás. Não se deixa levar por fumaça, porque já sobreviveu ao incêndio. A mudança do padrão de ataque é, na verdade, um sinal de que a batalha está chegando ao fim. Quando o inimigo começa a agir de forma errática, fora do seu padrão habitual, é sinal de que perdeu o domínio do campo espiritual ao seu redor. Ele já não dita mais os ritmos, porque agora você caminha no ritmo do Espírito. Ele já não antecipa mais seus passos, porque você está escondido em Deus. E aqui está algo poderoso. Quando o inimigo perde o controle, é porque Deus já assumiu o comando. E quando Deus assume, ele estabelece paz onde havia caos, ordem onde havia bagunça, clareza onde havia confusão. Você começa a perceber que o controle que o diabo pensava ter, na verdade, nunca foi real. Era apenas uma brecha de autoridade mal administrada. Mas agora, com sua mente renovada, seu coração alinhado e sua alma firme, você recupera o território. Se as setas mudaram, não tema. Não significa que a guerra vai recomeçar, mas que ela está no fim, porque agora você sabe identificar quando é o inimigo tentando te confundir. Você não corre mais em círculos, não se engana mais com aparências. Você foi treinado, forjado e reposicionado, e quem passou por isso nunca mais será o mesmo. O inimigo pode tentar mudar o tom, o cenário, os personagens. Mas você já mudou por dentro, e isso basta. A vitória já foi selada no céu. Agora está sendo firmada na terra. E você é a prova viva de que quando o inimigo perde o controle, é porque Deus já está revelando a glória. A paz que excede todo o entendimento desce mesmo com a batalha ainda visível. Existe um momento no meio da guerra espiritual em que algo sobrenatural acontece. As circunstâncias ao seu redor ainda não mudaram visivelmente. Ainda há oposição, ainda há pressões, ainda há ataques sutis. Mas dentro de você, uma transformação radical acontece. Você é invadido por uma paz que não tem explicação lógica. É a paz mencionada em Filipenses 4:7. A paz que excede todo o entendimento, aquela que guarda mente e coração em Cristo Jesus, mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. Essa paz não é fruto de resolução externa. Ela não vem porque os problemas foram resolvidos, porque o inimigo recuou ou porque as feridas foram curadas. Ela vem antes de tudo isso. Ela nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando o caos ainda parece presente. Ela se instala quando você entende que a vitória não começa fora, mas dentro de você. É essa paz que silencia as vozes do medo, que neutraliza a ansiedade que antes dominava suas noites, que te faz dormir em meio à tempestade, como Jesus dormia no barco mesmo com o mar revolto. Essa paz não te afasta da realidade, mas te ancora no céu mesmo enquanto você pisa na terra.
Ela é um sinal de que o Espírito Santo tomou o comando da sua alma e de que, ainda que o processo não tenha terminado, a guerra já tem uma sentença: vitória. Quando essa paz chega, você não precisa mais de provas. Você não negocia mais sua fé por sinais. Você simplesmente crê, confia, se entrega. E, surpreendentemente, é nessa hora que tudo começa a mudar. Porque quando o interior é pacificado, o exterior começa a responder. O inferno percebe que já não tem mais influência. As portas que estavam trancadas começam a destravar, não porque você forçou, mas porque você está alinhado com o céu. Essa paz te dá autoridade espiritual. Sua voz já não é de desespero, é de quem foi visitado por Deus. Suas orações ganham outro peso. Suas decisões se tornam firmes. Seus passos são guiados por convicção, e não mais por impulsos ou pânico. O que antes te tirava do lugar, agora apenas te impulsiona para mais perto de Deus. A paz que excede todo o entendimento também transforma a forma como você enxerga a dor. Você começa a olhar para os desertos como escolas, para as feridas como testemunhos, para os atrasos como livramentos, e isso muda tudo, porque agora você sabe, mesmo que a batalha ainda esteja visível, ela não te define mais. Ela não te assusta mais. Ela não rouba mais a sua adoração. Você se torna alguém que carrega o céu por dentro, que caminha em terrenos instáveis com estabilidade espiritual, que enfrenta pressões com um semblante sereno, que está no meio do caos, mas exala esperança. Isso é a maior vitória de todas. Não apenas vencer a guerra, mas atravessá-la sem se tornar amargo, sem se perder de si mesmo, sem se afastar de Deus. Essa paz é uma evidência de que o Espírito Santo está contigo. É o selo de que, mesmo que os olhos naturais ainda vejam batalha, os olhos espirituais já contemplam a chegada do descanso. É como se o céu dissesse: você suportou, você passou. Agora é tempo de recomeçar em outra dimensão. E mesmo que o inimigo tente gritar mais alto, você já não se abala, porque o barulho da paz dentro de você é mais forte do que os ruídos do inferno ao seu redor. Você carrega a convicção de que a guerra espiritual está chegando ao fim. Não porque tudo está calmo, mas porque você foi reposicionado por dentro. Deus está trocando cinzas por beleza, lágrimas por riso, luto por vestes de louvor. E você é o vaso moldado por Ele, que resistiu ao fogo. Agora a glória será maior do que a dor, porque você não só venceu a guerra, você foi transformado por ela. Amém.